Oiê, gente! Aqui é a Mari, dona do blog ummundoemduas.com.br e eu tenho duas novidades pra vocês. A primeira é que sim, o blog agora tem um canal no YouTube! E a segunda é que eu tô indo trabalhar na Disney. E aí eu postei alguns dias atrás no Facebook que eu tinha passado nesse processo seletivo e algumas pessoas vieram me perguntar: poxa Mari, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que é esse programa? Como é que faz se eu quiser também? E aí eu falei, poxa, acho melhor fazer um vídeo explicando tudo bonitinho, porque aí sana as dúvidas de todo mundo, né? Então vamos lá. Regras básicas que você precisa ter pra fazer esse programa é ter mais de 18 anos, estar dentro da faculdade, fazer um curso. Antigamente não podia cursos menores de 4 anos, mas agora pode todos, então você pode se inscrever sim. E porque você tem que provar que você está na faculdade. O nome é ICP, International College Program, então você tem que estar na faculdade, tá? O processo seletivo é feito pela STB aqui no Brasil. Então lá pro mês de abril, assim, você vai entrar no site da STB e vai ficar procurando onde tem as informações para esse processo da Disney. Por quê? Ele acontece em duas etapas. Então a primeira etapa é uma palestra com as próprias pessoas da STB mesmo, em português, e depois uma entrevista. E a segunda etapa é com a galera da Disney, e uma palestra em inglês, com uma entrevista em inglês também. Então vamos lá, vamos para a primeira palestra. Para a primeira palestra, ela acontece só em alguns lugares do Brasil. Esse ano, em 2015, aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e eu acho que só. Então, se você é de outros estados e não tem aí, já se programa para comprar uma passagem para vir assistir nas cidades mais perto de você, tá? Então tá. Então você vai chegar no dia da palestra e no dia da palestra você tem que trazer alguns documentos. Um currículo em inglês, uma carta falando do porquê que eu queria ir pra Disney. Eu tive que levar uma foto 5x7, mas alguns documentos que eu não lembro agora. Então ok, você foi pra palestra da sua cidade. Foi. Nessa palestra, a STB, as próprias pessoas da STB vão te explicar mais ou menos quanto você vai ganhar por hora, quais são os trabalhos que a Disney oferece. Esse ano a Disney ofereceu 12. Vai te explicar o seu seguro, que assim, apesar do programa ser pra você trabalhar na Disney, algumas coisas você vai ter que pagar. Por exemplo, para a sua estadia na Disney, a Disney te oferece alguns condomínios, e mais você tem que pagar os condomínios. O seu seguro saúde, porque você vai ficar lá durante 70 dias, 2 meses e meio. Então é bom você ter um seguro saúde. E você tem que pagar suas passagens também. Então tá, ela vai explicar mais ou menos quanto vai ser o gasto de tudo isso, se você passar no programa. E aí ela vai te explicar mais ou menos como é que é essa vida de trabalhar na Disney, quantas horas você tem que fazer, que são uma média de 30 horas por semana, e você ganha $9,50 por hora. Então ela vai explicar um pouco de todo esse trabalho de pessoas que já foram, vai trazer alguns relatos. Ok, você foi nessa primeira palestra. E agora para ir para a primeira entrevista, o que você faz? Geralmente a STB ela prioriza as pessoas que não são da cidade. Por exemplo, eu sou de São Paulo, eu fiz a minha palestra aqui em São Paulo. Mas a minha entrevista ela foi pro segundo ou terceiro dia, porque ela estava priorizando a galera que não era de São Paulo. Tinha uma grande parte de Pernambuco, umas pessoas de Minas Gerais. Então se você não for, provavelmente você vai pegar os primeiros horários das entrevistas, e se você for, você vai pegar um pouquinho depois. Isso não interfere em nada, tá? A primeira entrevista é feita em duplas, pelo menos a minha foi, e são perguntas assim bem simples, é mais pra galera da STB te conhecer mesmo, e eles vão perguntar por que você quer ir pra Disney, como que você conheceu o programa, qual sua role é qual trabalho que a Disney oferece que você mais gostou da palestra, as coisas básicas. E aí você vai respondendo. Passou uns dias, uns 20 dias, então você vai entrar no site da STB em um dia específico que ela te falar, e lá pode ter 3 tipos de resultados. Então pode ter o primeiro, que você passou, que você foi reprovado, e que você ficou em stand-by, que é a lista de espera. Ok, então você vai no período, isso acontece mais ou menos em junho, a entrega do seu resultado. E aí você tem todo o mês de julho para se preparar para a segunda palestra e para a segunda entrevista. Vai se preparar para quê? Bom, porque quando você passa depois da primeira entrevista, você vai ter um contato direto com a Disney. Então a Disney vai te dar uma senha e um login de um site dela específico, e aí você tem que ficar entrando lá e colocando vários documentos seus. Documentos como a sua carta em inglês de novo, seu currículo de novo, você vai ter que colocar que você é da faculdade, tem um documento especial chamado Proof Student, que é pra provar que você é da faculdade mesmo, mas eles vão explicar na primeira palestra como é que faz isso. Vai colocar vários documentos pra Disney, até o dia da segunda palestra e da segunda entrevista. Vai passar um tempinho e aí a Disney vai te mandar um e-mail falando onde vai acontecer a segunda palestra e a segunda entrevista. O importante é que a segunda palestra e a segunda entrevista só acontece em uma cidade do Brasil.
Esse ano foi em São Paulo, acho que a maioria dos anos é em São Paulo mesmo, então não interessa se você é do Rio de Janeiro, se você foi na de Porto Alegre, se você foi na de Minas Gerais, na de Brasília, vai ser sempre em São Paulo. E aí você já tem que se programar pra isso também, tá? O estilo da Disney é um pouquinho diferente do da STB, porque eles não priorizam quem é de fora da cidade. Quem entrou no site e conseguiu marcar para primeiro horário, vai ser esse. Então você pode ser da cidade ou não, o importante é você marcar, tá? Sim, tem horário pra todo mundo. O chato é que se você não é da cidade, você vai ter que ficar um pouquinho mais na cidade pra esperar a sua entrevista, tá? Então tá, chegou a da segunda palestra e ela é toda feita em inglês por um recruiter da Disney, que é uma pessoa específica que cuida disso da Disney aqui no Brasil. Ela é tudo em inglês, vai falar um pouquinho mais específico das coisas que já foram faladas na primeira palestra, então vai te explicar o que precisa ter no seu seguro-saúde, que é o básico, vai te explicar um pouquinho mais sobre o visto, vai te explicar que você tem que construir um formulário para conseguir o visto de trabalho, porque o visto de turismo não vale nada. E aí eles vão te explicar bastante coisa, assim, na segunda palestra, é bem importante, vai te passar vários documentários de como é trabalhar na Disney, é empolgante, é maravilhoso. Ok, aí veio a segunda entrevista. Você já marcou a segunda entrevista pelo site da Disney? Veio a segunda entrevista. Esse ano a segunda entrevista foi feita lá na Rádio Disney, é incrível lá, você não pode tirar foto, infelizmente. Mas ela tava toda enfeitada, assim, com coisinhas da Disney, ai, super linda. O pessoal que vai fazer a entrevista vai falar sempre em inglês com vocês, então na hora que vocês vão chegar, vocês vão pegar uma filinha e vocês vão sentar assim e fica esperando a pessoinha chamar o seu nome. E aí vai chamar, ô, Mariana. Aí você já levanta falando em inglês, tipo, Hey, I'm here. Oh, how are you today? Oh, I'm fine. And you? Oh, I'm fine too. E aí vocês vão pra uma salinha. A salinha é super legal porque é uma salinha totalmente personalizada. Cada salinha com cada entrevistador tem um personagem diferente. A que eu fui era do Pooh e eu amo o Pooh. E aí ele começa a perguntar várias coisas, totalmente em inglês, ele quer bater uma conversa com você. Então comigo ele começou falando sobre o trânsito, e depois ele foi perguntando por que eu queria o programa e o que acrescentaria na minha vida. Várias perguntinhas assim, foi bem uma conversa informal, só que durou bem mais. Na primeira entrevista foi em dupla, então eu fiquei uns 10 minutinhos fazendo, uns 15. E a segunda entrevista eu acho que eu fiquei meia hora, porque a conversa estava muito ótima. Então você vai fazer a segunda entrevista, vai esperar uma semaninha por aí. Eu esperei uma semana e um dia e foram, juro, os dias mais difíceis da minha vida. Então vai acontecer no mesmo estilinho das primeiras entrevistas. Você pode receber um e-mail falando que Congratulations, você passou! Você pode receber um e-mail falando que obrigado pelo seu interesse, que é que infelizmente você não passou, e pode ficar de stand-by. Sim, você pode sim ficar em stand-by na segunda fase, tá? Então, ok, você recebeu que você passou na segunda etapa e você já vai trabalhar na Disney. Eu acho que o foco mudou um pouquinho e a luz também, porque alguns bichos caíram e aí a câmera fez um novo foco. Enfim, tá? Desculpa se o cenário não ficou completamente certinho como estava no vídeo inteiro. Só explicando que o SP geralmente acontece em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Quando você aceita a sua job offer, que é a sua oferta de emprego, você não pode mudar nada do que tá lá. Então você já recebe uma data de embarque, você não pode mudar essa data de embarque, isso é tudo com a Disney, não adianta você chorar pra STB ou pra Disney, tá? É o controle completamente deles. Em 2015 tivemos 3 datas de embarque, 16 de novembro, 30 de novembro e 7 de dezembro. Eu tive muita sorte de cair no dia 7 de dezembro. Então se você for mesmo pra SP, já tenta conversando com os professores, já tenta ver se você consegue adiantar suas provas e ver se você não vai repetir por falta, isso é muito importante, tá? Você não pode pegar DP pra ir pra SP. O programa que ele não é muito divulgado, mas tem muita procura, juro, tem muita procura. Então, se você se interessou, se você quer muito participar, eu sugiro muito que você vá. É uma experiência única, imagine passar 2 meses e meio na Disney, sabe? Trabalhando, lidando com pessoas, melhorando seu inglês, no lugar mais feliz do mundo. Eu realmente indico a vocês, é um processo assim, bem complicadinho, mas bem legal. Eu curti cada etapa, embora eu surtasse um pouquinho. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando quais são os 12 cargos da Disney, me peçam. Eu vou tentar fazer alguns vídeos durante o meu ICP, mostrando como é que é viver lá, se dá pra economizar uma graninha, dá pra você voltar pro Brasil com uma grana, se você gasta lá, como é que é a comida, como é que é a acomodação. Vou tentar gravar vários vídeos sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado e tirado todas as suas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, comentem aqui embaixo que eu vou tentar responder todas. Sigam o blog, acompanhem o blog, porque na época que eu for pra Disney eu acho que eu vou falar bastante sobre isso por lá e vou tentar gravar vários vídeos, como eu já disse. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo ou até o próximo post, não sei. Tchau!